Bem-vindo, aluno! Nesta unidade de estudo, o professor Edivaldo Nilo abordará acerca da base de cálculo do ICMS e como se pode conceder uma diminuição de alíquota do ICMS. Você sabe? Acompanhe a aula e não deixe nenhuma dúvida passar. Bons estudos! Vamos nessa. Então, base de cálculo do ICMS. Vocês acabaram de estudar comigo que é possível o cálculo do ICMS por dentro, que é o que exatamente isto aí? É se calcular, se colocar dentro da base de cálculo do imposto o próprio valor do imposto. Então perceba que isto é constitucional, o Supremo já declarou a constitucionalidade da base de cálculo por dentro do ICMS. E aí vamos resolver a seguinte questão aí de concurso público da Fundação Getúlio Vargas sobre o tema. O montante do próprio imposto ICMS integra sua base de cálculo. Aí, letra A, salvo no caso de importação de bens destinados ao ativo fixo, falso. Você viu que não existe essa exceção. Inclusive, no caso de importação de mercadorias ou bens, essa aí. Vamos ver as demais. Nas operações internas e interestaduais, exclusive, ou seja, está excluindo quanto às prestações de serviço de transporte, falso. Em algumas prestações de serviço de comunicação, falso. Apenas nos casos definidos em lei ordinária do Estado, falso. Veja que a alternativa correta é que integra, dentro da base de cálculo do ICMS, integra a sua base de cálculo o próprio valor do imposto. Letra B é a correta, inclusive no caso de ICMS incidente na importação de mercadorias ou bens. Pessoal, vamos agora a um assunto que está cada vez mais sendo cobrado em concursos públicos, que é a questão do como se pode conceder um incentivo fiscal no ICMS, como se pode conceder uma isenção, como se pode conceder um crédito presumido, como se pode conceder uma anistia, uma remissão, uma diminuição de alíquota no ICMS. Hoje está muito claro isso no nosso texto constitucional, ao contrário da Constituição anterior. Então veja que hoje a concessão de incentivos fiscais no ICMS tem que ser feita através de convênios interestaduais do CONFAS. E você tem que saber muito esse tema para concursos públicos, que está cada vez mais incidindo em provas, uma vez que é o tema da moda guerra fiscal. Então veja, convênios interestaduais do CONFAS. Qual o primeiro ponto que você tem que entender? O primeiro ponto é que os convênios interestaduais do CONFAS só acontecem no ICMS e não em outros tributos como IPVA, como ITCMD. Isso cai demais em concurso. É só ICMS. Qual é o fundamento disso, Nilo? Você tem que ir e fazer a leitura do artigo 150, parágrafo 6º do texto constitucional. O artigo 150, parágrafo 6º do texto constitucional é fundamento para o princípio constitucional da transparência fiscal. E o que ele diz? O artigo 150, parágrafo 6º, estabelece que a concessão de benefícios fiscais deve ser feita por meio de lei específica. E o que quer dizer essa lei específica, Nilo? Quer dizer o seguinte, que não pode ser tratado, nesse caso, qualquer tipo de imposto, não pode ser tratado um incentivo fiscal em uma lei que não trate do tema do próprio imposto ou de uma lei que só venha a trazer o benefício. Isto é, lei específica quer dizer lei do próprio imposto ou lei que só trate do benefício fiscal. Explique melhor isso, Nilo. O que acontecia na nossa Constituição anterior? Os parlamentares aproveitavam qualquer tipo de lei para, vou dar um exemplo ad terrorem,
no artigo 237, parágrafo 16, inciso 47, estabelecer uma hipótese de isenção fiscal. Imaginem vocês quem iria, se isso era transparente. É claro que não. Através de uma emenda parlamentar, o congressista estabelecer essa isenção, saia direto lá da comissão ou do plenário para ligar para a empresa ou conseguir uma isenção fiscal para você. Está aí no artigo 237, parágrafo 16, inciso 47. Claro que só aquela empresa ia ficar tomando conhecimento, isso fere o princípio da igualdade, é claro. Por quê? Porque ficaria essa isenção totalmente de forma obscura. Os parlamentares se aproveitavam de qualquer tipo de processo legislativo, de qualquer tipo de lei, para estabelecer uma isenção tributária. Isto foi proibido pela Constituição. A Constituição diz somente lei específica para estabelecer o benefício fiscal. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, imposto de renda. Se quer estabelecer uma isenção do imposto de renda, só pode ser feita se for uma lei que trate do imposto, ou seja, uma lei que só trate do imposto de renda, ou uma lei que venha somente a estabelecer isenções de imposto de renda. Uma lei que só venha estabelecer isenções de imposto de renda. Aí o que acontece? Fica de forma mais transparente. Há uma tendência da população tomar um maior conhecimento desta lei. Por quê? Porque ela é específica, só trata do próprio imposto, ou só vem tratar, ou lei que só trate do benefício fiscal. Então é isso que é lei específica. Então isso vale para todos os impostos, salvo para o nosso querido ICMS. Porque a Constituição, nesse próprio dispositivo, faz uma exceção e cita o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição, e fala que a lei complementar tratará das hipóteses de incentivo fiscal no ICMS. E que lei complementar é essa, Nilo? A lei complementar 24 de 75. Então, veja que os benefícios fiscais no ICMS são regulados pela lei complementar 24 de 75. Isto é, benefícios fiscais. Em síntese, o que eu acabei de falar para você? Em relação a todos os impostos, qualquer tipo de incentivo fiscal tem que ser por lei específica, salvo para o ICMS, que vai ser concedida a isenção através de convênios interestaduais do CONFAS, isto é, a aprovação de todos os estados da federação. E nesse convênio que vai poder ser outorgado um benefício fiscal do ICMS. Então perceba que um próprio ente federativo, o Estado da Bahia, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Paraná, o Estado do Amazonas, o Estado do Rio Grande do Sul, ele próprio não pode estabelecer a isenção do ICMS. Não. Só pode ser estabelecida essa isenção através do convênio interestadual do CONFAS. E esse tema é regulado pela Lei Complementar 24 de 75. Qual é o fundamento disso, Nilo? O fundamento é evitar a guerra fiscal. Evitar a guerra fiscal. Se busca evitar a guerra fiscal. Ou seja, se o Estado de São Paulo, através da sua Assembleia Legislativa, não pode estabelecer uma isenção de ICMS. Por quê? Porque tem que ser aprovada por todos os membros que estão presentes dentro da reunião do CONFAS. Ok? E é isso que você vai passar a estudar a partir de agora. O regramento da Lei Complementar 24 de 75. Mas antes disso, já podemos resolver algumas questões de concurso público para você entender como esse tipo de assunto
pode ser cobrado de forma geral no concurso. Então veja aí, no concurso de promotor de justiça do CESP, né, da empresa CESP, foi cobrada a seguinte questão: lei complementar estadual, de forma autônoma e sem outro fundamento anterior, instituiu benefício fiscal para os contribuintes do ICMS, em virtude da necessidade de se aumentar as receitas desse Estado, o que ocasionou a redução da alíquota abaixo da alíquota mínima já estabelecida e cobrada nas operações geradoras do referido tributo, e a diminuição da arrecadação de ICMS nos estados vizinhos. Com relação a essa lei, assinale a opção correta. É claro que essa lei é inconstitucional. Essa lei complementar aqui, 24 de 75, que fala do procedimento dos convênios interestaduais do CONFAS, é uma lei complementar federal. Mas é essa lei aqui que institui o benefício fiscal? Não. O que vai instituir o benefício fiscal são os convênios, aprovados de acordo com a lei. Mas perceba que nem isso foi cobrado nessa questão. O que foi cobrado nessa questão foi uma lei complementar estadual pode estabelecer um benefício fiscal do ICMS, prejudicando a arrecadação dos estados vizinhos? É claro que não. Então, ela é inconstitucional, essa lei. Vamos ver a alternativa correta. A lei é inconstitucional, pois não pode o Estado legislar a respeito de nenhum aspecto do ICMS. Vê que a lei é inconstitucional, mas o fundamento dessa alternativa é falso. O Estado não pode legislar sobre nenhum aspecto do ICMS? Claro que não, ele pode legislar sim, e deve legislar sobre o ICMS. Todavia, o que ele não pode tratar, o que ele não pode estabelecer, são benefícios fiscais. Por isso, a letra A está equivocada pelo fundamento. Vamos ver a letra B. O tributo, o ICMS, é um tributo que tem importância nacional e, por isso, deve seguir regulamentação estabelecida na Constituição Federal, o que não ocorreu no referido caso. Certíssima questão. Ou seja, o que é que diz a Constituição Federal, de acordo com o artigo 155, né, você acabou de ver, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que lei complementar vai estabelecer as hipóteses de isenção fiscal. Que lei complementar é essa? A Lei Complementar Federal 24 de 75. Então veja que a questão não observou os requisitos constitucionais. Então a letra B está correta. Vamos ver o erro das demais alternativas. Letra C. Lei estadual poderia ter instituído o benefício fiscal descrito na hipótese, caso se tratasse de lei ordinária estadual. Falso. Nem a lei complementar estadual, nem a lei ordinária, porque o benefício fiscal tem que ser instituído através dos convênios interestaduais do CONFAS. Letra D. O ICMS é um imposto de competência estadual e, portanto, pode o Estado instituir benefício fiscal na sua cobrança, independentemente de acordo feito com os estados e o DF. Falso. Tem que haver o acordo, que é o convênio interestadual do CONFAS. Letra E. A lei é constitucional e válida, pois a diminuição da arrecadação de estados vizinhos com a concessão de benefício fiscal ICMS não gera a chamada guerra fiscal. É claro que gera a chamada guerra fiscal, né? A diminuição da arrecadação dos estados vizinhos e também se desobedecer dispositivo claro da Constituição. Então veja que a alternativa correta é a B. O ICMS é um tributo que tem importância nacional e por isso deve seguir regulamentação estabelecida na CF, Constituição Federal, o que não ocorreu no referido caso. Letra B é a correta. Até daqui a pouco. Um abraço. Se restou alguma dúvida desta unidade que acabou de assistir, acesse o campo Dúvidas Frequentes, que fica logo aqui abaixo. E busque no fax se existe a resposta para o seu questionamento. É bem rápido, então não deixe passar qualquer dúvida na matéria que estudou.